Olá, é sempre bom ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Quer decorar a sua casa, especificamente o seu quarto, de maneira rústica, mas não sabe por onde começar? Se você tem em sua casa sobra de madeira, veja só essas lindas sugestões de cabeceiras no estilo rústico. Com certeza, inspiração e aconchego você vai encontrar nessa seleção de ideias. Então, aproveite para colocar sua criatividade em prática e usar alguma dessas sugestões como inspiração. Agora me conte o que você achou dessas ideias. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero por você no próximo vídeo. Então fiquem todos com Deus e tchau!